Olá! Hoje nós vamos conversar sobre como cuidar do paciente com a doença de Alzheimer. Afinal de contas, o que é Alzheimer? Quem deve cuidar deste paciente e como fazê-lo? Essas e algumas outras questões nós vamos abordar hoje aqui no canal Longe e Perto dos 60, com Rosa Helena Schuch Santos, psicóloga gerontóloga. Então, o que é o Alzheimer? Alzheimer é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva e irreversível, que inicialmente atinge a memória e o comportamento e que acomete normalmente pessoas a partir dos 65 anos. Naturalmente que pessoas mais jovens podem ter a doença de Alzheimer, como também muitas vezes ocorre em idades mais tardias. E os fatores de risco normalmente estão relacionados ao estilo de vida pregresso. Então, aqueles hábitos que a gente fala sempre que são necessários de serem atendidos. O sedentarismo é um fator de risco importante. O álcool, o cigarro, uma alimentação desorganizada, não balanceada, um sono desorganizado, não reparador, todos fatores de risco que contribuem para o surgimento dessa doença. E prestem atenção, a hereditariedade é um fator de risco, longe de ser um aspecto preponderante. Cada pessoa vai ter um tempo deste progresso de doença. E o tempo médio é mais ou menos 7 anos, embora eu conheça pessoas que em torno de 2 anos passaram do estágio leve ao moderado e ao mais grave. Também existem pessoas que vão ter este progresso da doença ao longo de anos, muitos anos, 20 anos. O que é que determina esta passagem das fases do leve para o moderado e para o grave? Vão ser os recursos cognitivos, as reservas cognitivas que a pessoa tem, a escolaridade, a intelectualidade e, prestem atenção, a sociabilidade. Eu conheço várias famílias que se constrangem e se envergonham do quadro de demência do seu ente querido, porque vão haver sinais, sintomas de confusão mental, de desorganização, de agressividade, de alucinação, de termos inadequados, de fala sem sentido, e os seus familiares ficam tensos e não dão conta disso. Têm vergonha e com a vergonha escondem o seu familiar. Mas é interessante que quando o meu familiar tem um problema de câncer, eu entendo com naturalidade todos os sintomas, inclusive, às vezes, um odor desagradável, também uma situação de crise, mas a doença parece menos assustadora porque ela é mais conhecida. Quando o paciente for diagnosticado com a doença de Alzheimer, eu recomendo aos seus familiares que procurem conhecer a doença. Se informem, hoje na internet tem infinitos conteúdos e que pode ajudar aos seus familiares conhecer a doença e desta forma se apropriar um pouco mais pelo entendimento de recursos e de manejos para lidar com seu ente querido. Posteriormente, no momento em que o familiar já está um pouquinho ciente, já tem um pouquinho de conhecimento sobre a doença, então também tem um pouco mais de acolhimento e não tem aquele susto, aquele pavor diante dos acontecimentos e nem aquela reação que está tão perdido quanto o paciente em relação a todo o universo em torno. Eu recomendo que os familiares tenham uma boa rede de apoio. Isso implica que a própria estrutura familiar esteja mais coesa, que se busque os especialistas, naturalmente o médico, mas também o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e os cuidadores profissionais. Eles são muito importantes e vão dar uma boa ajuda
no sentido de darmos conta desta doença tão complicada que atinge tão em cheio o contexto familiar. Então é importante que, conhecendo a doença, se apoie com pessoas que vão compor. Quanto mais completa esta equipe e mais harmoniosa ela funcionar, melhor serão os resultados para este paciente. Como foi dito lá no início do vídeo, essa doença ela é degenerativa e progressiva, então ela só piora, ela não tem como ser minimizada ou consertada, ou aquelas competências que foram perdidas não serão mais resgatadas. Então, o paciente vai se desconectando da realidade, vai mudando o seu comportamento e justamente ele está alheio, ele começa a ficar alheio e ele não percebe a situação triste que se encontra. Mas os seus familiares se doem, olham e se ressentem, olham aquele ser que sempre foi tão querido e muitas vezes referência, agora não reconhecem e não podem contar mais com essa pessoa como suporte, como ajuda, como apoio. E o que nós podemos fazer é cuidar para que esta pessoa esteja bem acarinhada, bem acolhida, bem alimentada, bem tratada, que ela não esteja passando por nenhuma situação de privação. E principalmente emocional, afetiva, porque esta é uma doença que atinge muito o paciente, mas que faz sofrer muito aos familiares. Quem serão então os cuidadores? Inicialmente, os familiares. Também pessoas muito queridas e amigas que se solidarizam com estes familiares. Mas os cuidadores profissionais dentro daquela rede de suporte, de apoio que eu falei agora há pouco. Então, os cuidadores profissionais estarão ali no cotidiano, evitando que o paciente se exponha a situações de risco e que esteja alimentado, medicado, agasalhado, enfim, bem cuidado. Nós, ao vermos este quadro de demência se agravando, nós temos que ter alguns cuidados, cuidadores familiares e cuidadores profissionais, para que a casa seja revista e que a gente possa tirar do ambiente, das proximidades do paciente, qualquer situação que possa expô-lo a um prejuízo à sua saúde. Por exemplo, no momento em que eles têm uma crise ou uma alucinação, eles não estão cientes do que estão fazendo. E aí nós temos que ter fora do alcance dele facas, tesouras, vidro, que possa expor a si a um problema maior e ao outro. Nesta semana que passou, inclusive, uma das minhas cuidadoras me mostrou uma foto de um atendimento que ela fez em outro lugar, onde ela estava cheio de hematomas, porque numa crise do paciente que ela cuidou, para ter a contenção, era muita agressividade e ela acabou apanhando. Então, é muito dolorido isto. E o familiar, quando vê esse ente querido, né, pai ou mãe, ou alguém muito próximo, tendo esse comportamento, se ressente muito. E por isto é muito importante que os cuidadores sejam bons cuidadores de si. Porque para bem cuidar do outro, eu tenho que ser capaz de bem cuidar de mim. Então, o cuidador precisa ter tudo aquilo que a gente fala que são hábitos saudáveis, como também ter uma atividade física, também ter uma boa alimentação, que os cuidadores às vezes negligenciam isso, também precisam ter um bom sono, porque cuidar do paciente com Alzheimer é trabalhoso, é desafiador, é sempre uma surpresa. Os cuidadores, profissionais ou familiares,
precisam estar bem-humorados junto com o paciente, ter flexibilidade, não confrontá-lo com a realidade externa, porque essa realidade não faz mais sentido para ele. Entrar na conversa do paciente, não exigir que ele entre neste mundo que ele não reconhece mais, e aqui é um grande problema. Quando o paciente perdeu um ente querido, então perdeu a esposa e ele quer saber onde está a esposa e os familiares ficam lá naquela repetição, ela morreu, ela foi. Quer dizer, isto é um confronto com a realidade que o paciente não tem acolhimento. E nós temos que não puxar ele para cá e sim nós irmos para lá. E é poder dizer, não sei, ele não está aqui ou ela não está aqui. Talvez demore para chegar, quer dizer, nós vamos tentando driblar aquelas questões, porque o paciente ainda lembra desta pessoa querida e nós não temos que dar este dado de realidade que vai se apagar daqui a pouquinho, ou se já não se apagou, então nós vamos tentar entrar na conversa, sempre com muito jeito, muito carinho. Às vezes, o paciente tem comportamentos que parecem até provocativos. O importante é que a gente não entre na provocação e que a gente tenha sempre um pouco de docilidade na voz, sempre muito acolhimento, compreensão. E o melhor manejo é o carinho, a tranquilidade, a paz que nós tratamos a eles. E quanto mais eles percebem que eu estou bem, que eu estou equilibrado, mais segurança eu passo para o paciente com Alzheimer e esta segurança o tranquiliza, essa segurança o acomoda e provavelmente vai diminuir esta coisa de agitação e irritabilidade. Agora, o confronto, a briga, quando o paciente me irrita, porque aquela insistência numa fala que eu não entendo, num assunto que eu já me desgastei muito, eu acabo brigando e aumentando a irritabilidade do paciente. Então, não é um bom manejo. Nós não estamos fazendo bem para ele, nem para nós. Entre os sintomas do mal de Alzheimer, então, são as lembranças que começam a ser apagadas, são as palavras que começam a desaparecer, junto com as ideias. E o paciente quer se comunicar e não consegue mais acessar estes elementos que nos conectam a eles, ou que os conectem a nós. Então, eles começam a ficar irritados, eles começam a falar sem parar, eles começam a dizer palavras repetidas. E são situações que a gente tem que tentar ver assim, ele está querendo falar comigo, eu não estou entendendo, então vamos questionar. Está sentindo frio? Estás com fome? Vamos tentar procurar entender o que pode estar sendo dito naquela fala que é incompreensível para nós. Porque a gente está entendendo que eles querem falar conosco, mas não estão conseguindo. Então a gente vai tentar buscar adivinhar, ver se isto é um indicativo de desconforto, se é alguma questão problemática. Nós temos algumas situações que são muito comuns, como a crise do entardecer, onde os pacientes começam a perceber uma mudança no ambiente e aquilo vai trazendo um desconforto, uma insegurança e eles tendem a ter um comportamento mais agressivo, mais hostil. E qual a conduta do cuidador? Talvez não funcione tanto quanto nós possamos desejar, mas podemos usar de estratégias como iluminar melhor o ambiente, tentar distraí-lo com coisas que ele gosta,
antes do entardecer, envolvê-lo em alguma questão que atraia a sua atenção. E uma das coisas que são muito importantes é a música. A musicalidade é a última competência que o cérebro perde. Então, a música nos conecta a uma história de vida, a uma realidade externa e acalma. E a gente vê em relação, principalmente em geriatrias, que eles trabalham muito a musicoterapia, o encontro musical, e a gente vê que pacientes já com bastante limitação, eles ainda têm um balanço promovido pela musicalidade, uma inserção onde eles interagem batendo palmas, e muitos deles conseguem fazer coisas que a gente nem acreditava mais. Cantam aquelas canções que eram da sua infância, da sua juventude, porque a memória começa a se deteriorar, a memória recente. Depois apaga tudo, mas quando a gente bota a música, parece que há uma conexão e a música é como se fosse um reparo, mesmo que parcial, nesta conexão que começa a se desgastar e se desfazer. Outras situações também ocorrem, como a reação catastrófica. É um momento de muita agitação, de muita agressividade, onde o paciente tende a ir para cima do outro e ele não faz por mal. E as pessoas precisam entender que não é o paciente que está agredindo, é a doença que está agredindo. E muitas vezes a gente vê até o cuidador se perdendo, e ele que é o profissional, e ele tem uma hora que ele se magoa e ele se ressente e ele diz: eu não estudei tudo isso para receber tanta agressão. Mas isto é uma reação catastrófica, é da doença, e que a melhor forma de ser contida é com a minha calma, com a minha estrutura, evitar o embate e proteger o paciente. Ele vem com tudo e eu tenho que me sentir segura e firme e forte para dar conta. E a minha suavidade tende a diminuir a agressividade e a agitação. Esse tipo de reação ocorre assim, de repente. E assim como veio, vai. Pum! A gente não espera que aconteça essa reação catastrófica e ela some no instante seguinte e tudo continua normal. E aí o paciente continua cantando e está tudo bem. Então, somos nós o tempo todo que temos que estar bem, posicionados, entendendo a doença e fazendo o acolhimento com estrutura, bom humor, amor. Reparem só, qualquer doença que a gente for atender com carinho, com afeto, com dedicação amorosa, o paciente responderá positivamente. E o Alzheimer, mais do que tudo, precisa do nosso carinho e da nossa compreensão. A doença é progressiva, ela pode levar a pessoa a não mais andar, a não conseguir mais se alimentar, precisar de sondas para que ingerir o alimento que o mantenha vivo. Ele vai perdendo todas as suas competências, inclusive a tendência é que ele termine numa situação quase fetal, numa posição quase fetal. É uma doença muito difícil de ser lidada, desafiadora, que nós temos muito ainda para estudarmos, não conhecemos o suficiente para entendermos as causas, a medicação que continua sendo estudada, que o médico precisa, inclusive, quando ele vai fazer as suas revisões da medicação, da quantidade
de cada medicação, de um relatório bem feito dos familiares. E isto é tarefa que o cuidador vai desempenhar. O cuidador deve ter um relato diário, que a gente chama de evolução, onde nessas anotações vão ter que estar explicitadas o comportamento do paciente, os momentos das crises, as características das crises, como também, claro, todas as outras questões de hora de medicação, biológicas do paciente, mas é muito importante para que o médico possa ser subsidiado com bastante orientação do dia a dia do paciente para prescrever com mais efetividade a sua medicação. Então, é um trabalho de equipe, onde cada um vai fazer a sua parte, e se cada um fizer a sua parte de mãos dadas com o outro, que a rede social esteja presente, que o paciente esteja inserido, ele e nós estaremos bem cuidados para enfrentarmos este desafio que a vida traz. E que o paciente cada vez sente menos, mas nós, familiares e amigos, cada vez sentiremos mais. E antes de encerrarmos este vídeo, eu vou recomendar um livro de quadrinhos muito interessante que vai ajudar de uma forma leve a conhecer e compreender o Alzheimer. O nome do livro é Rugas. Espero que tenham gostado. Retornem, porque traremos mais novidades nos próximos vídeos. Espero vocês. Até a próxima!